Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Turma do 5º ano, disciplina de português. Mas antes de começar o nosso vídeo, vamos fazer a nossa oração, a oração do Pai Nosso, como a gente fazia em sala, ok? Baixem a cabecinha, fechem o olhinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos dar início à nossa aula. Na aula passada, a gente falou sobre substantivos. Os substantivos dão nome aos seres, como animais, plantas, pessoas, objetos. E a gente falou sobre os substantivos comuns, próprios, concretos e abstratos. E hoje vamos dar continuidade falando sobre os coletivos, substantivos coletivos. Os substantivos coletivos são aqueles que indicam um conjunto de algo, ou seja, uma coleção, eles indicam uma coleção. Vamos ver alguns exemplos. Bananas, cacho, e também pode ser penca. Borboletas, paná-paná. Ilhas, arquipélago. Livros, biblioteca. Cães, matilha. Abelhas, enxame. Flores, ramalhete. E também eu coloquei aqui ao lado alguns outros exemplos para vocês verificarem. Navio, esquadra. Avião, esquadrilha. Porcos, vara. Lobo, alcateia. Fotografia, álbum. Elefante, manada. Chave, molho. Pessoas, multidão. Ok, minha gente? Terminamos mais um vídeo. E espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam realizando as atividades de vocês. Façam tudo com todo cuidado. Consultem o livro na dúvida. Consultem outras fontes também. E consultem também o WhatsApp se tiver alguma dúvida, ok? Não esqueçam disso. Outra coisa, se cuidem, fiquem em casa, se higienizem, né? Higienizando sempre as mãos com água e sabão em casa. Se sair, aqui se utiliza o álcool gel. Utiliza máscara quando for sair de casa. Lembrando que não pode estar tocando na máscara, tem que segurar ela pelas hastezinhas dela. Não pode estar botando a mão. E as mãos, quando a gente sai na rua, as mãos ficam sujas. Então a gente não pode tocar rosto, principalmente olhos, boca e nariz. Ok? Se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo. Oi, 5º ano, tudo bem? Como passaram a semana? Fizeram as atividades? Pegaram a tarefinha na escola? Hoje a nossa aula é de História. O tema da aula de hoje é Capitanias Hereditárias. A aula de hoje, ela vai falar sobre a colonização do nosso país. Vocês sabem que antes da chegada dos portugueses, aqui já haviam os índios. Lembra que eu já falei nas outras aulas? Mas como aqui foram encontradas muitas riquezas, outras pessoas se interessaram por nossas terras.
Lógico, né? Aqui tinha o pau-brasil, que antes era muito cobiçado pelos povos. Tinha ouro, tinha uma riqueza enorme de natureza. Então, várias pessoas queriam dominar o nosso território. Entre essas pessoas que queriam colonizar nossas terras, estavam os portugueses. Então, Dom João III, ele, com o intuito de colonizar as nossas terras, ele criou o Tratado de Tordesilhas. E o que é esse Tratado de Tordesilhas? Ele pegou uma certa parte do território e dividiu em lotes. Lotes é como se fossem uns pedaços da terra. Esses lotes, na divisão, foram 15 lotes. Ou seja, ele dividiu o território em 15 pedaços, certo? Cada lote desse, ele era observado, cuidado e protegido por uma pessoa. Essa pessoa se chamava o donatário. Ou seja, uma pessoa de Portugal, escolhida pelo rei, recebia uma carta em sua residência dizendo que ele tinha ganhado essas terras. Ele era o donatário, ele era o proprietário daquele lote. E ele devia prosperar aquele lote para que gerasse dinheiro e riqueza. Mas vejam bem, o donatário, ele tinha que estimular o progresso com seu recurso próprio. Ou seja, para ele cuidar daquela terra, fazer com que ela prosperasse, com que ela rendesse dinheiro, o recurso era dele. Ele tinha que ter dinheiro para investir nessa terra. E vejam como é o pior disso tudo. Ele era o donatário, mas ele não era o dono. Aquela terra continuava sendo do rei. Ele poderia investir, gastar, cuidar, botar protetores, botar escravos para plantar, colher. Ele poderia cobrar imposto. Tudo isso ele podia fazer. Mas ao final de tudo, ele não era o dono da terra. Vejam só que coisa, vejam que esperteza dele. Você vai cuidar, vai plantar, vai investir seu dinheiro, mas você não é o dono. Do que adianta você fazer tudo se você não é o dono da casa? Era um investimento que ele tinha, a terra poderia prosperar, sim ou não, mas aquilo não era dele. Aqui está, ó, as capitanias hereditárias. Vejam, cada pedaço desse é um lote que foi dividido. Como eu falei para vocês, foi dividido em 15 lotes. Olha Pernambuco aqui, ó. Foi um dos lotes e quem tomou conta dele foi Duarte Coelho. Em outras aulas a gente vai aprofundar mais sobre isso. Mas vejam como foi a divisão. Cada lote desse era cuidado por um donatário. E esse donatário investia, cuidava, cobrava imposto, botava trabalhadores, botava escravo, fazia com que cada lugarzinho desse prosperasse, mas ao final de tudo, isso continuava sendo do rei de Portugal. Outra coisa bem interessante é que essas capitanias, sabe por que era chamada de hereditária? Alguém sabe o que é hereditário? Hereditário é aquilo que passa de pai para filho, de um para o outro. Então, a capitania hereditária era chamada de hereditária porque passava de pai para filho. Ou seja, aquele dono da capitania, ao falecer ou não poder mais tomar conta, ele passava para o seu filho, certo? Então, sempre estava nas mãos daquela família, porque era hereditário.
Então, com essa divisão, cada donatário era responsável somente pela sua capitania, pelo seu pedaço de terra, pelo seu lote. Só que de todos esses aqui, nem todos prosperaram, nem todos deram certo. Para dar certo, somente 2 capitanias das 15 que tinha, somente 2 prosperaram. Foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Só essas 2 deram certo. Por que que as outras não deram? Primeiro, nem todos os donatários tinham investimento para cuidar das terras. Tinha que ter muito dinheiro para investir. Então, no começo eles investiam, mas depois não tinham mais recurso. Outra coisa, a distância de um lote para outro era muito distante. Então, ele tinha que ter muitas pessoas trabalhando para ele, muito dinheiro para investir em todo aquele lote. Outra coisa também que fizeram com que fracassaram eram as invasões. Muitos desses lotes eram invadidos. Então, essas e outras coisas fizeram que com somente 2 capitanias prosperassem. São Vicente, por quê? Ela tinha uma ótima plantação de cana-de-açúcar. Depois que o pau-brasil foi escanteado, a cana-de-açúcar gerava muita riqueza. Por quê? Através da cana-de-açúcar se produzia açúcar, isso mesmo. Hoje em dia a gente encontra açúcar bem baratinho no mercado, né? Mas açúcar foi uma coisa que rendeu muito dinheiro naquela época. Então, a cana-de-açúcar ajudou com que a capitania de São Vicente prosperasse e desse certo. Outra coisa também foi o grande cuidado de gado. O gado influenciou muito também em São Vicente. A outra é o nosso estado, Pernambuco, que também tinha muita influência da cana-de-açúcar. A influência do clima e do solo. Por quê? Porque o nosso solo é massapê e o nosso clima é um clima quente. Então, o solo massapê, ele é fértil, ele é bom para a produção de cana-de-açúcar. Então, somente essas 2 capitanias, dentre as outras, foram as que prosperaram e deram certo. Então, a aula de hoje falou sobre as nossas capitanias hereditárias. Depois vão lá no livro, dá uma lidazinha no assunto, se aprofunda, responde a atividade. A semana começou, vai lá na escola, pega as tarefinhas, responde tanto de folha como de livro. Bons estudos e até a próxima aula.